Olá, tudo bem? Então nós vamos gravar mais um vídeo da catequese da Crisma, né, da Paróquia São José de Tremembé. E o tema de hoje é os sinais do amor de Deus. Então no encontro de hoje nós vamos usar o livro da Crisma, né, que é o livro Crescer em Comunhão, da editora Vozes, que é o livro que a paróquia usa. E vamos usar a palavra de Deus, que está em Marcos, capítulo 5, versículo 25. Então o tema de hoje é os sinais do amor de Deus. Então os sinais do amor de Deus, o que o nome está dizendo, né? Sinal. São coisas que Deus faz para mostrar o seu amor. E existem diversos sinais do amor de Deus. Como quando Jesus morreu na cruz, quando Deus faz um milagre, as aparições de Nossa Senhora, são sinais do amor. Então, o sinal que nós vamos conversar hoje são os sacramentos, os 7 sacramentos que a Igreja Católica recebeu de Jesus para administrar aos fiéis. Então, veja bem, no livro vai começar dizendo assim, que o sinal de amor entre um casal, por exemplo, marido e mulher, um sinal de amor é um abraço, um beijo, levar uma flor. Então, tudo aquilo que você faz, às vezes não por palavras, mas para demonstrar o seu amor, o afeto, o carinho. Então, Deus, ele quer demonstrar por nós todo o seu amor. Então, o sinal do amor de Deus são todas as ações, as intervenções divinas para que mostre o amor de Deus. Então, por exemplo, Deus criou a lei da natureza e nós temos a doença por conta do pecado. Por que a doença e a morte entrou no mundo, entrou na humanidade? Porque os primeiros homens, né, Adão e Eva, a humanidade pecou. E ao pecar, querer conhecer o bem e o mal, junto com o mal vem o pecado. E o pecado traz a doença e traz a morte. Então, a doença é uma característica natural do nosso corpo pecador, né? Por que Jesus não tinha doença? Porque ele não era pecador. Ele era Deus e não era pecador. Quando Jesus voltar e restaurar definitivamente a beleza da criação, nós não vamos ser mais pecadores, nós não vamos ter mais doenças. E aí, por conta da doença, quando eu fico doente, eu tomo remédios, faço tratamento e rezo para Deus sarar. E muitas vezes, uma doença, Deus faz uma cura milagrosa, né? Você reza para Deus, reza com o santo, para Nossa Senhora, e acontece uma cura milagrosa. Então a doença é uma questão, uma condição natural do ser humano pecador, mas de vez em quando Deus faz uma cura milagrosa e as pessoas são curadas e a medicina nem explica o motivo daquela cura. E por que Deus faz isso? Para mostrar um sinal do seu amor. Para lembrar, olha, eu sou... É como se ele dissesse assim, olha, lembra aqui, ó, eu sou Deus, eu posso te curar, eu posso te amar, eu posso cuidar de você. Não se esqueça disso. É Deus, na sua infinita bondade, lembrando os homens, as pessoas, de que Ele existe e que Ele está aqui para cuidar de nós. Então, na passagem no texto do livro, vai nos dizer assim: muitos de nossos gestos falam mais do que as palavras que pronunciamos. Exemplo disso é um forte abraço que damos em alguém quando o encontramos. Não é necessário dizer o quanto se quer bem a pessoa. O gesto fala por si só. Mas também nos comunicamos por sinais, como as placas de trânsito que nos instruem como devemos conduzir o carro, se por esta ou aquela rua, se podemos buzinar ou não. Jesus também usou gestos e sinais para nos instruir de como viver, segundo a sua vontade, e para comunicar o quanto nos ama. Então, esses sinais que Jesus nos deixou, e quem administra é a igreja, são os sacramentos. Então, nós vamos falar dos 7 sacramentos, que são os sinais que Jesus deixou para a igreja, para mostrar o amor e o cuidado que Jesus tem por nós. E esses sinais, os sacramentos,
além dele ser e ter a finalidade de demonstrar o amor de Deus, ele nos leva à vida eterna. Lembra que já foi falado em outro vídeo que Jesus morreu na cruz? Quando ele morre na cruz, ele nos salva e todos nós temos o nosso lugar no céu. Então Jesus fala assim, esse aqui vai ser o lugar do Amauri. Está aqui o lugar do Amauri no céu, porque ele morreu na cruz por mim. Mas eu posso tomar posse ou não desse lugar. Se eu sigo nos caminhos de Jesus, no que ensinou, eu vou chegar até o meu lugar. Se eu me desvio e não procuro Jesus, o meu lugar vai continuar ali, mas eu não vou ocupá-lo, né? Eu perco o meu lugar. É igual aqui, né? Isso aqui é o lugar de guardar o óculos. Então, o lugar de guardar o óculos existe. Eu posso vir e pôr o óculos aqui e guardar. Isso é o céu. Mas eu posso ser teimoso, falar assim, vou ter que ir lá abrir, eu vou largar o óculos aqui mesmo. Quer dizer, o lugar do óculos, protegido, certinho, está aqui, mas eu deixei em qualquer lugar. E assim a gente às vezes faz com a salvação. E os sacramentos são para quê? São para nos ajudar a lembrar de buscar o nosso lugar no céu, de nos dar força para buscar este lugar, para aumentar a nossa fé. Então vamos ler o texto da Bíblia, na passagem, né, em Marcos 5, versículo 25 ao 34. É a história da hemorroíça, que é uma mulher que ela sofria de sangramento, né? Imagina uma mulher tem a menstruação e a menstruação nunca acabava. Então ela sofria problema de saúde, gastou toda a fortuna com médicos, não podia entrar no templo e na casa das pessoas porque ela era considerada impura porque estava doente. Então vamos ver o que aconteceu com ela. Jesus foi versículo 25, perdão. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Dizia ela consigo, se tocar, ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou, quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te comprime e perguntas, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem o fizera. Ora, a mulher atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-lhe aos pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e se curada do teu mal. Então, nessa passagem, a gente poderia explicar os costumes da época, a teologia, tudo que estava acontecendo com aquela mulher, mas não seria o tema do nosso encontro de hoje. Mas o que acontece? Jesus poderia curar ela sem nunca ela ter se aproximado, sem olhado para ele? Sim, ele é Deus, ele pode fazer, ele pensa e as coisas acontecem. Mas Jesus, em sua pedagogia, em seu amor, ele quer a nossa participação. Então qual que foi o sinal desse milagre? A mulher se aproximou na multidão, doente, cansada, abatida, e se espremeu ali entre as pessoas e pensou com ela, se eu tocar Jesus, eu serei curado. E a sua fé e o sinal de tocar, ela foi curada. Então Jesus falou, sua fé te salvou. Então nessa passagem, Jesus nos mostra que a nossa fé, ela é um mecanismo para a vontade de Deus agir em nós. Porque Deus ele não nos força nada. Ele nos dá os sacramentos, nos dá os sinais do seu amor, mas é a nossa fé que faz com que esses sacramentos tenham um sentido e tenham valor na nossa vida. E quais são os 7 sacramentos da iniciação cristã?
Por que a gente fala 7 sacramentos da iniciação cristã? Porque eles nos tornam cristão, ou seja, imitador de Cristo. Eu preciso desses sacramentos para ter a força e a comunhão com Jesus. Então, o primeiro sacramento é batismo, Eucaristia e confirmação, que são os 3 sacramentos da iniciação, que é onde eu me torno parecido com Cristo, imitador de Cristo. Depois, eu tenho os 2 sacramentos de cura, que é a penitência ou reconciliação e a unção dos enfermos, que é onde, depois que eu fiz a iniciação com Jesus, eu continuo pecador, eu continuo frágil, e toda vez que eu peco, que eu me machuco, que eu me firo, eu tenho esses 2 sacramentos de cura para restaurar a minha intimidade com Deus. E os 2 últimos sacramentos, que é o que nós chamamos de sacramentos de serviço, é a ordem e o matrimônio. Por que é serviço? Porque a ordem, quando alguém se torna padre, diácono, bispo, ele vai cuidar do povo de Deus. E o matrimônio também. Quando o homem e a mulher se tornam marido e esposa, eles vão cuidar um do outro e cuidar da família, dos filhos que Deus enviar e de todo o núcleo familiar. Então é um serviço prestado ao outro. Então Jesus ele deixa os 7 sacramentos como sinais do amor dele e para que nos dê força de chegar ao nosso lugar do céu. Lembra da brincadeira do óculos? Eu tenho um lugar para pôr o óculos, aí eu deixo na minha mesa o bilhetinho, guardar o óculos. Então quando eu chego, terminei o serviço, vou guardar o óculos. Opa, é mesmo, vou guardar o óculos para não arranhar. Aí eu coloco o óculos no lugar. Os sacramentos aí têm essa mesma função, de nos relembrar o caminho que nós temos que seguir para chegar a Jesus. Então, o sacramento do batismo, quando eu me torno filho de Deus, o da Eucaristia, que é quando eu recebo o corpo e sangue de Cristo, para que eu tenha comunhão com Jesus, o da Crisma, ou confirmação, que é quando eu recebo o Espírito Santo para evangelizar, para levar o amor de Deus assim como Jesus levou, a confissão, que é quando eu peco, para me pedir perdão dos meus pecados, a unção dos enfermos, para quando eu estou doente do corpo ou da alma e preciso da proteção de Jesus, da cura, e os do serviço, onde eu me comprometo a servir como Jesus serviu à humanidade. Lembra do lava-pés, que Jesus mostrou o serviço? Que é o sacramento da ordem e do matrimônio. Então, nesse encontro, o que a gente quer passar é isso, que os sacramentos da iniciação cristã são sinais do amor de Deus. E eles servem para mostrar que Deus nos ama e nos ajudar a trilhar o caminho para chegar no céu, para que tenhamos comunhão com Cristo. Nos próximos vídeos, durante o ano, nós vamos falar especificamente de cada um desses encontros, com Deus através do sacramento. Então, cada sacramento vai ter um vídeo especial sobre ele, tá ok? Então, eu agradeço a presença de vocês, fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até o próximo encontro.